obrigado por tudo que nós já vivemos nesta manhã. Obrigado pelo time de voluntários que desde manhã bem cedinho já estava na tua casa, preparando este ambiente para que nós vivêssemos tudo o que nós já vivemos. E que a tua palavra nesta manhã gere transformação. Talvez algumas pessoas serão confrontadas, não irão gostar, mas eu creio que serão curadas em nome de Jesus. Eu me recuso a falar da minha vontade e me coloco nas tuas mãos mais uma vez para ministrar a tua palavra que vai gerar transformação. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, mais uma vez, diga amém. Natal é uma mensagem maravilhosa, boas novas de paz e luz. E foi por meio destas crianças, então, nesta manhã, que nos vem à memória que o Natal é para todos. Diga: Natal é para todos. Profetiza sobre a vida da pessoa que está ao seu lado: o Natal é para todos. E quando chega então nesta época, vivemos um paralelo. Por vezes, muitos ficam perdidos em seus sentimentos e nas suas emoções. Essa época de Natal ela é meio tensa e você sabe o que isso se refere para você. Temos um Natal das luzes que piscam, dos enfeites mais diversos possíveis que a China consegue produzir. Os presentes que são de todos os tipos, aqueles que serão usados, aqueles que não serão usados. Das comidinhas que são as delícias, os doces, as bebidas. Das famílias reunidas e das famílias desunidas. A euforia de muitos e a tristeza de poucos. Esse é um tipo de Natal. E nós temos o Natal então dos cristãos, que foi o que nós visualizamos aqui através destas crianças. Família de José e Maria então acertam um acordo, ajustam um casamento deles dois, muito jovens, ela cerca de 13, 14 anos, e ele não se tem a idade, mas uma idade um pouquinho maior, né? Um pouco mais, com uma idade maior do que a própria Maria. Então ali eles acertam os presentes e pagam-se o dote. E como Maria então já comprometida com José para o casamento, um anjo Gabriel aparece para ela e revela algo para Maria. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome Jesus. Quando Maria então ouve isso, que agora já é fato real, não é mais a profecia liberada sobre o profeta Isaías, é algo que estava acontecendo, ela pega e viaja para a Judeia até a casa de Isabel, que estava gerando João Batista, sua prima, Isabel, que gerava João Batista, e ali ela já estava com 6 meses, Maria fica até ela dar à luz mais 3 meses, e aí então Maria volta para a Galileia, ela volta para Nazaré. E ela voltando para Nazaré, ela então encontra José e ali ele surpreso. Ela viaja 3 meses fora e volta grávida, que loucura é essa? Só que um anjo também aparece para José em sonho e revela para ele o plano perfeito da salvação. José então não acusa, não condena, mas acolhe Maria e eles se envolvem naquele plano da salvação. César Augusto, já foi dito, então assina um decreto e os homens deveriam ir até a Galileia, na Judeia, para participar de um alistamento. Só que a cidade estava movimentada, estava lotada, porque era algo que todos deveriam ir para se alistar, para que fosse feito um censo. Ali então chega o momento
do bebê nascer em Belém. Não tinha lugar e eles ficaram numa situação um tanto quanto complicada, um tanto quanto difícil. Só que aí Jesus então ele nasce numa estrebaria. Só que estrebaria é lugar que os animais se alimentavam. Só que quando Jesus nasce, pastores no campo ouvem, recebem então uma revelação de anjos que Jesus estava nascendo, havia boas novas de grande alegria, que um Salvador, Jesus Cristo que o Salvador Cristo havia nascido. Lucas 2 é o texto então que fala a respeito disso. Hoje na cidade de Davi, 2:11, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes será de sinal: encontrarão o bebê envolvido num pano e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. A profecia, Isaías 7,14. Agora então o fato, a revelação que Jesus havia nascido para aqueles pastores. E eu quero perguntar para vocês nessa manhã, que dia que foi esse? Que dia que foi então que houve o nascimento e a revelação? Que dia que foi esse? Foi um dia como desta manhã, um dia incrível que nos enche de alegria, pois há paz e esperança na terra. Então o dia que Jesus nasce é um dia como esse, um dia de paz e esperança sobre a terra. E eu quero então nesta manhã compartilhar com vocês o texto do Evangelho de João, o capítulo 1, que vai além de uma narrativa bíblica, mais uma mensagem de Natal profético. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Digo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mais uma vez vai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Aquele que é a palavra, o Verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Há uma única história de Natal. Há uma única história de Natal. Alguns dizem que há a verdadeira história de Natal. Mas se existe a verdadeira, então é porque existe uma falsa história de Natal. Mas essa única história de Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Qualquer coisa então que é celebrada sem Jesus não é Natal. Mas sim uma festa para se presentear, comer bem, para se entrar, para se encontrar, reencontrar, e tudo é possível porque há esperança e paz. Então nesta época, pessoas se reúnem, se encontram, famílias, familiares, e tudo isso acontece porque há uma esperança de paz. Mas se Jesus não for o centro, não é o Natal, é uma festa. É uma celebração, é um encontro bom, um encontro de valor, um encontro que realmente vale a pena, mas não é o Natal, porque Natal há um só, onde Jesus Cristo é o centro das atenções, e é por Ele que tudo aquilo acontece. Existem famílias que aproveitam essa época então de Natal, quando estão reunidos, param e oram, e agradecem, lembram de bons momentos, lembram de situações e estações que eles superaram, então eles são gratas ao Senhor Jesus. Natal, onde Ele é o centro. Eu por muito tempo vivi vários
que era zerar o que tinha de bebida. Não tinha Jesus no centro da atenção. Então não era Natal, era uma festa que eu aproveitava para matar a sede. E eu quero, em tudo isso que eu estou falando, compartilhar algumas verdades sobre o Natal. A primeira verdade é que o Verbo se fez carne e se cumpriu as promessas. Essa é a primeira verdade. Promessas de Deus. Servimos um Deus que cumpre promessa. E desde a queda do homem, então, no Éden, quando eles pecaram, Deus então ele começa a preparar um caminho que tudo apontava para Jesus. Os sacrifícios no tabernáculo, no templo, os louvores, as trombetas, a caminhada pelo deserto, o cativeiro no Egito, o martírio de tantos homens que com a expectativa que o Messias viria para salvar seu povo. Jesus veio e o cumprimento das promessas. Natal é lembrar que servimos um Deus que cumpre o que diz. Essa é a primeira grande verdade do Natal. Natal então existe porque foi lançada uma promessa que nós lemos no início, e essa promessa se cumpriu, Jesus nasceu. E a segunda verdade é lembrar que Deus prefere pessoas comuns. Diga, pessoas comuns. Você que está aí sobre a tamanca, já desce dela, vai. Já desce da tamanca. Porque Natal nos lembra então que Deus prefere pessoas comuns. Quando então nós olhamos para a história do Natal, foi José e Maria, ele um simples carpinteiro, ela uma menina tão jovem, sem a experiência do pecado, sem a experiência, a vivência da humanidade. Mas foi esses então que Jesus, um rei, que poderia ter nascido em um palácio com sua vida pronta e desenhada pela riqueza, mas Deus então escolheu pessoas simples. O que sabemos é tão pouco de José e Maria. O que sabemos é que eles foram protagonistas da maior história que o mundo já conheceu. Deus usa pessoas simples. Uma terceira verdade: Jesus habitou entre nós de modo inesperado. Diga, modo inesperado. Quem diria que o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, estaria deitado em um lugar onde animais comiam, pois não havia lugar para ele, e nem para os seus pais ficarem. Como pode então o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, se tornar homem, habitar entre nós e nascer num lugar onde os animais ficavam para se alimentar? Então isso só aconteceu para lembrar que todos nós temos um lugar nessa história. Percebe que Jesus poderia ter nascido realmente em um palácio, desfrutando de todo o privilégio, de uma vida rica, e ter desenhado então um futuro de coisas grandes, excepcionais, extraordinárias, mas ele nasce em um lugar tão simples. E esse lugar simples, Jesus nasceu, ele só nasceu lá para que todos tivessem acesso até Jesus. Não havia lugar para ele na cidade, para Jesus nascer. Mas o interessante é que nele há lugar para você. Para Jesus não havia lugar, mas para você há lugar em Jesus. Quem recebe essa palavra profética em nome de Jesus? Não havia lugar para o menino Jesus nascer, mas nele há lugar para toda a humanidade. Percebe então como o Senhor Jesus, ele nos surpreende, e as coisas que Deus faz acontecer são coisas inesperadas. Esperava-se o Messias, o Rei, que
faria com que a história do povo deixasse de ser uma história de sofrimento, mas nasce em uma estrebaria, estava sobre uma manjedoura. Circunstâncias inesperadas, porque não foi num palácio, em um berço de ouro, não foi em uma família rica, mas foi em um lugar simples, para dizer: no reino de Deus há lugar para todos. Diga comigo: no reino de Deus há lugar para todos. E a quarta verdade é: Deus sabe quem você é. Diga: Deus sabe quem eu sou. Ele se fez carne e habitou entre nós. Talvez essa seja a mais bela história que a mensagem de Natal nos revela. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele sabe quem eu sou. Bate no peito e diga assim: Ele sabe quem eu sou. O Verbo se fez carne e veio viver aqui na terra. E por que então Jesus faz isso? Para sentir as nossas dores, sentir a nossa fome, para sentir a injustiça, o abandono e a traição. E também para ser nosso Pai em algumas circunstâncias e fazer a vez daqueles pais que não estão. Natal não é só a verdadeira, mas é a mais bela história que o mundo pôde ouvir. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga comigo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Natal então é trazer a lembrança que Deus cumpre suas promessas. Natal é entender que Ele prefere as coisas comuns para realizar o extraordinário. Esta é a mensagem do Natal. Não foi o Natal em um bairro luxuoso, em uma casa cara, mas foi no recôndito, no lugar mais inóspito que veio o Criador do universo. Esse foi o lugar que Jesus nasceu. E uma das partes incríveis dessa história é que sobre ele, sobre Jesus, estava o poder de escolha. Você não escolheu a região que nasceu, você não escolheu a cidade que você nasceu, você não escolheu a sua família, você não escolheu seus pais, mas Jesus escolheu onde iria nascer. Você consegue perceber a grandeza que isso representa para nós? Aparentemente tão simples. Jesus escolhe o lugar onde iria nascer, mas você não escolheu a região, a cidade, a família, o pai, o ambiente, a casa que você nasceu. E você só nasceu na região, na cidade, na casa, na família, e teve os seus pais, porque em tudo isso há um propósito. Talvez você diga: pastor, então meu propósito é pesado. Olha, porque o lugar, a casa, a família, mas há um propósito. Agora, de um outro lado, Jesus escolhe o lugar que iria nascer, porque nele havia o poder e a possibilidade para que todos tivessem acesso até ele. Se você pudesse mudar a sua história, você mudaria? Mudaria ou não mudaria? Ninguém. Eu sei que todos vocês mudariam a história, mas você não pôde, porque você não tem esse poder. Jesus teve, e Ele então escolhe esse ambiente para te dar um livre acesso até Ele. Escolheu para provar que Ele se importa com toda a humanidade. Não é com um, com outro, são com todos. Natal prova que Deus se importa com todos e Deus sabe quem eu sou. Natal nos prova que Deus sabe como é ser gente e por isso é tão bom ser filho de Deus. Por isso que Ele nasceu onde Ele queria nascer, que Ele poderia ter nascido num palácio, em um lugar nobre, mas não, Ele escolhe um lugar simples, humilde,
Um lugar que os primeiros que foram ter acesso foram os pastores, e pastores naquela época não eram bem-vindos, como alguns também nos dias de hoje não são, mas na época, porque eles mexiam com animais, cheiravam animais, e animal, o cheiro não é bom. Então onde os pastores iam, olhavam para ele com indiferença, e havia um lugar que eles não poderiam entrar. Então Jesus nasce em uma estrebaria onde os animais ficavam, para provar para nós e para todos, que todos têm acesso. Se Jesus nascesse num palácio, nem todos teriam acesso até Jesus. Se nascesse em uma família rica, nem todos teriam acesso até o Senhor Jesus. Então por isso que ele escolhe onde iria nascer. Percebe o plano perfeito da salvação? Deus então, ele escolhe onde o seu filho vai nascer, para que todos tivessem acesso até Jesus Cristo. Percebe como ele te ama? Percebe como que ele não quer que você se desvie, nem se distancie. Ele te dá livre acesso, e eu louvo a Deus pelo que nós vivemos como igreja hoje. Quando eu me converti, a igreja, ela tinha uma doutrina interna local que era estreita, apertada. Hoje em dia, e tinham seus fundamentos bíblicos. Hoje em dia nós temos igrejas que têm fundamentos bíblicos, são totalmente coerentes, lúcidos, mas não se apegam mais em embalagem, nem em rótulo, mas se apegam nas pessoas, que optam em não mais viverem dominadas pelo pecado, e não reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus, ele foi criança como eu fui, adolescente como eu fui, jovem como eu fui, adulto como eu fui, não foi velhinho como eu sou. Ele sabe o que é ser gente. Diga: Jesus sabe o que é ser gente, porque ele viveu o que eu vivi, o que você viveu. Por vezes você diz assim: eu não sou digno de ir à igreja, de participar da Santa Ceia, de me batizar nas águas, nem pensar. Mas Jesus, ele te conhece, ele sabe quem você é, porque ele viveu o que você já viveu. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo nessa estação, que você está inserido agora da vida, mas Jesus sabe o que você viveu, essas neuroses, essas crises, essas esquisitices de pensamentos que te bombardeiam dia e noite, dizendo que você não pode, que você não consegue, que não é bem assim, que não é bem assado. Tudo que você pensa, tudo que você vive, como sentimentos e emoções, Jesus também viveu. Então, Jesus sabe quem você é, Jesus sabe quem eu sou, porque o Verbo se fez. Só uma pausa. Se você precisar de água, levante a tua mão, e um voluntário vai levar um copo de água até você, tá bom? Porque eu estou quase caindo duro aqui. Quer aproveitar? Levanta a mão, vai quem precisa de água. Quem mais? O seu ventilador está funcionando então, hein? Só uma pessoa quis água. 2, 3, 4. O pessoal já vem com a garrafinha, né? Zildinha quer água também? Ó, Zildinha, ajuda aí mais voluntários aí a levar água para essas pessoas. Enche o peito de ar assim, ó. O João também quer. O jogador quer 1 litro de água. Ele é só nas garrafas. Natal então nos traz o coração e a certeza que Deus cumpre suas promessas. Natal nos traz ao coração a certeza que Ele usa o comum para transformar em extraordinário. Natal nos traz ao coração a certeza que Deus age de modo inesperado, muitas vezes improvável, para realizar o seu propósito. Sabe que você está inserido em um propósito? As boas novas e eu já vou terminar. No reino de Deus existe lugar para toda a humanidade. Olhe para cá. No reino de Deus existe lugar para toda a humanidade. Se você pudesse escolher quem seria salvo e condenado, não levante sua mão, por favor. Você faria isso? Faria ou não faria?
As sogras devem estar com a orelha fervendo agora. As ex devem estar com a orelha fervendo. Mas você não pode escolher quem é salvo ou quem é condenado. Porque Jesus, ele morreu por todos. Ele não escolheu. O Anderson, conhecido como vulgo Tatu, não sei não. Do Kaique, Arruda. A salvação é para todos. E nesta manhã, que a partir desse dia, você passe a viver, vivendo e compartilhando a história de Natal, que é uma só. História de Natal é uma só, onde Jesus é o centro das atenções. Diga assim comigo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mais uma vez, vai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é Jesus, Rafael. E o melhor de tudo, ele não escolheu por quem ele iria abrir o acesso até ele. O acesso em uma estrebaria, próximo de animais, em uma manjedoura envolto em pano, talvez pano de saco, foi para que todos tivessem acesso. Eu não sei como você se encontra nesta manhã, com as suas ideologias, pensamentos, achismos, conhecimento, imposição, verdades. O que eu sei é que se você abrir teu coração nesta manhã e entrar até essa estrebaria onde Jesus está, ele transforma a história da tua vida. Fique em pé no teu lugar. Feche os teus olhos.